Olá, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã e do grupo dos Jungianos de Brasília. Bem-vindo a todos, a todas. O tema de hoje é um tema um pouquinho interessante e curioso. Nós vamos falar do dedo podre. As pessoas que fazem péssimas escolhas de relacionamento, profissionais. Sabe aquela história que já virou música? Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Esse é o tal do dedo podre, né? Então, por que que a gente acaba se envolvendo com pessoas que não valem nada, né? Por que que as pessoas acabam entrando em relacionamentos tóxicos, vivendo, né, relacionamentos abusivos? E para essa live de hoje a gente convidou uma colega muito querida de formação, né, da AJB de Brasília, Karen Geisel Domingues, que daqui a pouquinho está entrando aqui para fazer esse bate-bola com a gente sobre esse tema tão importante. Né, quem está entrando pode mandar perguntas, né, por escrito aqui na telinha, tá? E a gente vai estar dissecando esse tema. Esse é um tema que me chama muita atenção particularmente, por isso que a gente resolveu trabalhar com ele, né? Porque é muito notório, né, a quantidade de pessoas que você fala, poxa, esse é um cara legal, tão gente boa, por que que ele fica andando atrás daquela mulher que não vale nada, né? O traste, conhece o traste? Mala sem alça, aquela coisa complicada, né? Por que que as pessoas atraem parceiros, parceiras? Isso não é só para a esfera afetiva, vale para a esfera sexual, afetiva, financeira, né? Tanto de pessoas que acabam se envolvendo, né, em negócios com estelionatário, gente que arrebenta com a vida dela, tá? Por que que as pessoas não têm amor próprio, autocuidado, autoestima? E já anunciando para vocês, na semana que vem nós vamos estar com o professor Carlos Cerbena, né, que é doutor e coordenador, né, do mestrado em Jung da Universidade Federal do Paraná, UFPR, né, e depois, na outra semana, com a Beatriz Maia, advogada, vamos estar falando também, dando sequência nessa live de hoje, sobre tapas e beijos, né? Tem algumas pessoas que acabam até divorciando no meio desse cenário aí de tanta pancadaria, né? E o que que a Covid está fazendo com as famílias brasileiras, né? Então a gente vai quebrar o esquema dos psicólogos e vamos trazer também um advogado aqui para debater. A Karen já está no ar? Estou sim, Jorge. Ô, Boa Karen, noite. bem-vinda, boa noite, muito bom estar aqui contigo. Estou fazendo a apresentação aqui do tema. E, Karen, é interessante a gente começar percebendo o tanto que as pessoas não se amam para estabelecer um vínculo, um relacionamento, e muitas vezes atraindo coisas que você fala, meu pai do céu, né? Esse cara é bonito, é gente fina, trabalhador, por que que o cara foi se envolver com uma estelionatária, né? É só para começar o nosso bate-bola de hoje. Bem-vinda, Karen. Obrigada, gente. Jorge, mas aí eu vou ter que puxar a brasa para minha sardinha. Puxa, E tanta mulher que encontra uns caras que não prestam. Aliás, tem sido uma queixa. Estão falando aí que nós estamos cheios de Peter Pan no mercado e que a mulherada não está encontrando gente mais madura para se relacionar. E aí, né? infelizmente, essa questão do dedo podre não tem gênero. No meio gay isso é muito comum também, né? Se a gente for olhar, não tem gênero, não tem idade, não tem sexo, né? De repente, você tem uma baixa autoestima, você sai arrastando uma encrenca aí o resto da sua vida, né? E aí, gente? O que vocês acham disso? Quais são as queixas mais frequentes? A gente tem queixas de que as mulheres não querem nada sério, eu acho interessante que tem homens que estão se queixando e tem mulheres que dizem que não tem homens que não querem nada sério. Eu acho que a gente podia fazer um web boteco para fazer essa gente se encontrar, porque de repente uns se queixam dos outros que não querem nada sério. Como é que está essa situação, Jorge? Como é que você acha? Por que você acha que está acontecendo isso? Parece um medo de compromisso, um medo de se vincular. O que você está achando disso?
Karen, na minha prática clínica, lidando aqui com os vários estagiários do Instituto, dos Jungianos de Brasília, né, na Clínica Social Brasil, de cara a gente vê que existe uma fobia afetiva, né? Tem muita gente que tem esse discurso, que quer encontrar alguém, eu quero meu príncipe encantado, a princesa, mas na hora que o príncipe bate na porta, dá um cagaço, sabe? Um medo. O pessoal dá uma amarelada que fala, ó, volta semana que vem, e aí na semana que vem não volta, aí já viu, né? Então, fobia afetiva tem demais. Mas eu vejo que por trás da questão, principalmente dessa questão do dedo podre, tem uma autoestima que não existe. Né? A pessoa não se valoriza, ela não tem amor próprio. Tanto é que se você gostar de você, se o parceiro, a parceira, for uma encrenca, você manda passear facinho, facinho. Ó, não tem nada a ver você comigo, tchau, vou embora, né? Mas não, a pessoa tem que ter orgulho para falar, eu vou continuar. Na minha mão ela vai mudar, ele vai mudar. Sim, né? Tem o dedo podre e tem complexo da varinha de condão, né? Mas sabe o que eu vejo também, Jorge? Eu acho assim, tem muitos casais ou muitos parceiros, não sei se chegam a ser casais, que não conhecem a sua história de casamento, que vem da sua família, né? Tem um buraco negro que envolve, né, a minha relação, como é a minha relação hoje traz de alguma forma ou de muitas formas a relação dos meus pais. E a gente vê ou tendência à repetição, né? Existem pessoas que idealizam muito um casamento que presenciou lá atrás, ou pessoas que utilizam completamente a experiência que viram dos pais. Então isso também é uma complicação, né? Eu acho que de alguma forma você tem que fazer as pazes com modelos anteriores, mas fazer as pazes ou aceitar não quer dizer repetir. O que você acha? É por aí mesmo, né? E fora que também tem muita pressão de igreja em cima disso, né? Então, o que Deus uniu o homem não pode separar. Olha que coisa mais linda, né? A maldição, você foi banido do paraíso, né? Então você tem que arrastar aquela encrenca a vida toda, submisso, submissa, né? Mas não, eu sou um conservador que acredita na família brasileira. Olha que coisa mais bonita. É mais bonito e arrasta a família para um buraco sem fundo, né? Eu acho que ainda há uma idealização de relacionamentos, né? De um lado você tem uma idealização, uma fantasia enorme do que seria um casamento, e de outro uma fuga terrível, né? De qualquer relacionamento mais sério. Acho que essas polaridades elas são muito evidentes hoje em dia. Sim. Tanto é que eu, particularmente, eu fico muito impressionado a quantidade de casos que ou estão vivendo essa coisa do dedo podre, ou vivem essa questão da fobia afetiva. Você vê que tem muita gente aí que tem esse discurso, que eu quero encontrar meu príncipe, eu estou disposto, eu quero, eu quero, eu quero. Mas chama para ir para um boteco tomar cerveja para ver se vai. Fala que sexta-feira você está livre, deixa o telefone disponível. Fala, ó, me liga sexta-feira que eu topo. Mas corre léguas, né? Que você fala, não vai. E aí fica uma coisa meio complicada, né? Porque aí onde eu falo que, inclusive, a fobia afetiva, o medo de se relacionar, está muito presente na nossa pós-modernidade. Eu fico lembrando da minha história de vida e de amigas muito queridas, né? Nós fazemos parte de uma geração de mulheres de 50 anos que uma boa parte de nós se separou. E houve um pavor, sabe? Uma rejeição enorme a se ter um casamento no modelo que havíamos tido. Então, houve uma fuga em massa, né? Porque a minha geração ela ficou entre um modelo muito antigo e uma libertação muito grande das mulheres. Então, muitas de nós não conseguiu atingir uma maturidade legal para ter um relacionamento e continuar num modelo mais livre. Como é que você está vendo as mulheres mais jovens agora? Na As verdade, moças de 20, 30 anos, como é que você tem sentido elas?
verdade, eu vou falar tranquilamente, eu vejo muita gente muito perdida. A ruptura da identidade, ver que as pessoas não sabem mais quem elas são, o que, é que elas querem, quais são os seus dons. É, é tão interessante, Karen, eu vejo muito isso no meu consultório. Você recebe uma pessoa que está em crise afetiva, você pergunta, tá, mas o que você tinha enquanto fantasia, enquanto desejo sobre um relacionamento, sobre você? Né? Como é que você se vê? As pessoas não conseguem se ver. E eu acho que o efeito Covid, o efeito pandemia, forçou exatamente esse espelho a funcionar. Né? Agora eu tenho que me ver, eu tenho que reconhecer quem que eu sou, né? O que, que eu estou querendo na minha vida, e inclusive o tipo de parceiro, o tipo de parceira que eu quero. Né? Porque sem identidade forte, fortalecida, você não faz esse caminho de volta. Né? Não tem como falar do outro se você não consegue se ver. Né? Eu acho isso muito interessante. Vejo mulheres muito perdidas, né? De 30 anos, que ela não sabe se ela quer um cara mais velho. Aquela coisa de qualquer coisa séria, né? Ah, e já virou música. E qualquer coisa não desce, né? Vai chegar numa certa hora que não vai bater com você. Né? É, ah, eu vejo, tenho visto muitas mulheres na faixa dos 30 anos, quer dizer, mulheres jovens e solteiras, que quando elas me contam que se encontram para conversar, eu comento com algumas, parece um grupo de mulheres velhas, casadas e desiludidas. E também pergunto para muitas, onde é que você escutou isso? Porque se você não casou, se você não tem filhos, se você tem uma profissão, se você é independente, aonde que você escutou tudo isso que você leva para uma roda de amigas e ficam vocês repetindo, né? Como os homens são isso, como os homens são aquilo, como os homens. Da onde? E elas me respondem, realmente, eu acho que eu vi a minha mãe, a minha tia, a minha avó, as mulheres da minha família falando, reclamando, falando, reclamando. Então a gente está vivendo um paradoxo muito doido, porque a gente está em tempos muito diferentes, com a fala de grupos, falas passadas. Parece que tem muita gente que não está enxergando também o novo homem, né? É um homem que aparentemente, não digo todos, né? Tem uma postura mais imatura. E aí, Jorge, eu queria a tua opinião. Eu tenho 2 filhos, 2 enteados, 7 sobrinhos. Uhum. Eu me preocupo muito com os homens, porque eu acho que a história, na história social, você como antropólogo, vai lá, houve uma exigência em cima da postura masculina na sociedade, né? Que agora parece que os homens estão se permitindo dar uma recuada, talvez uma recuada bem forte, para um amadurecimento mais lento. O que você tem sentido? Na verdade, eu vejo as duas coisas, sabe? Você falou do generalismo, que eu acho isso complicado, seja ele no meio gay, entre homens, entre mulheres, né? Ah, todo homem é vagabundo, toda mulher não presta. Cara, frases, eu brinco que isso é frase de boteco de quinta categoria, né? E frase de porta de banheiro, né? Porque você não está vendo a pessoa, você não está reconhecendo a pessoa. E esse é o discurso do magoado, do frustrado, daquele que vive dor de cotovelo, que, né, não beijou na boca e vai fazer birra do lado de fora, né, da festa, né, tem que dar chilique na porta da festa, porque lá dentro não conseguiu pegar ninguém. Né? Então, eu particularmente eu vejo muito isso. E detalhe, eu converso muito com meus pacientes sobre isso. Cuidado com o generalismo. Que aí surge um preconceito, surge a ausência de empatia, não perceber o outro, não ver o outro. E para se relacionar, você tem que perceber e ver o outro. E se ver também no meio desse processo. Né? E assim, você falou uma coisa, Karen, que eu acho muito massa, porque do homem foi cobrado, principalmente dos anos 80 para cá, que o homem se tornasse uma pessoa mais sensível. Tudo bem que não foi todo mundo que foi para esse caminho, mas muitos foram para esse caminho. Né? O homem artista, o homem poeta, o homem que gosta de flores. E aí a mulher olhou para esse cara e falou, não quero esse aí não, porque é viado. Sabe? Então virou uma coisa meio... Enquanto o homem foi por esse caminho do suave, a mulher foi se entristecendo. Né?
ela foi pegando, virando aquela coisa possuída pelo ânimo, né? Ó, vem pra porrada aí, né? Sabe, né? E aí eu falo que onde está não está combinando a coisa. Né? Porque eu acho que feminilidade cabe muito bem para os dois lados. Né? E, inclusive, quando a pessoa cai nessa postura, tem muita postura cai. Né? O amor, quando ele cai para o lado do orgulho, você vira algo fácil de relacionamentos tóxicos. Eu trabalho muito com abordagem sistêmica transgeracional. E eu acho super interessante quando a gente vai observar e vai descobrir os valores e crenças, não da geração presente, né? Mas e os meus pais, e os meus avós? Que valores estão sendo carregados, às vezes, valores vencidos, né? Para relações no presente, né? Então, ou que valores estão assombrando as relações presentes no sentido de potencial de valores para reaparecerem, ressurgirem. Acho que tem muito quando você colocou, né, na proposta do encontro de hoje, a sombra. Eu acho que não é né, somente a sombra pessoal, a gente tem a sombra familiar aí, né, envolvendo os relacionamentos. Eu acho que quando a gente está com alguém, a gente carrega um monte de fantasmas, né? Eu carrego os meus, o meu parceiro carrega os dele, e haja diálogo aí para a gente se acertar, né? A cama nunca é feita a dois, né? Ela é sempre coletiva, né? Nossa cama é uma genuína suruba, né? É uma E suruba. a gente carrega todo o passado, os amores do passado, do futuro, né? E vai, né? Eu acho que é por isso que as camas estão ficando cada vez maiores, né? Né? Tem a Super King agora, então eu acho que é a consciência dos fantasmas, né? Porque tá bem complicado, porque você vê assim, porque a minha mãe viveu isso, porque a minha avó, porque eu não vou admitir. Então, esse não admitir, uma vez eu vi uma colega minha num dos aplicativos aí de menu, né, de cardápio, e ela dizia assim, ela passava o dedo assim, né, descartando, e falei, não admito, não quero isso não tem nada a ver, esse é feio, esse é desinteressante, então assim, não existe, né, o tempo para se ver outros valores, né? Hoje eu estava conversando com uma colega e ela falou assim, os homens eles têm uma lista de não envolvimento. Então, eu não vou me envolver, eu não vou me comprometer, eu já tive filhos, eu já casei, eu não caso mais, eu não tenho mais filhos. Então, assim, cada um vem com tantas exigências, né, e com tantas indignações, que eu fico me perguntando, será que são todas atuais? Muitas vezes, Karen, não são, porque a gente vê que a construção da nossa afetividade ela é histórica. Né? Então, você vai somando as experiências da sua infância, dos teus pais, dos seus avós, da tradição de família, e vai, né? Aquilo vai virando uma bola de neve que vai somando coisa até chegar em você. Né? Os relacionamentos que deram certo, que deram errado. Mas dentro desse cenário, Karen, sempre me chama a atenção que na possibilidade de escolher alguma coisa legal, as pessoas acabam se jogando para o lado da sombra, né? E em vez do cara ficar com uma mulher, por exemplo, que tem a ver com ele, o cara gosta de rock and roll, gosta de sair, né? O cara se envolve com uma chata que não gosta de sair, né? Aquela coisa que a gente vê muito na teoria, né? O extrovertido com a introvertida, né? Pode ser que dê certo, pode ser que dê certo, mas vai ser tanta confusão, tá? E às vezes não é que o parceiro, a parceira é ruim, mas não tem nada a ver com a pessoa. Tá? Então, muitas vezes, esse parceiro pode ser uma pessoa legal, mas não naquele momento, não para aquela pessoa. Mas o nosso orgulho faz você falar assim, eu quero persistir nessa história. Né? Vai dar certo. Né? E aí o dedinho podre liga aquela beleza, mais bonitinho que o dedo do DT. Lembra do dedinho do DT? Né? Sim, sim, conecta, né? Ah, e aí
eu observo nas mulheres, eu vou falar das mulheres que é a maioria que eu atendo, a maioria esmagadora das pessoas que eu atendo é de mulheres. Como é que nós temos um complexo, uma crença de salvadoras, né? Então, assim, meu casamento vai dar certo, comigo vai ser diferente. Não, eu vou tentar mais um pouco. Muitas de nós recebeu, eu estou falando passado, tá, gente? Eu não sei como é que as meninas estão funcionando hoje. A crença foi construída em nós de que nós somos o pilar da família, que a mulher é responsável pela família. E essa crença já deve ser milenar, né? Porque, assim, é muito estruturante. Uma vez eu atendi uma moça muito jovem, sei lá, 24, 25 anos, e a fala dela era de uma mulher com muita idade. E ela carregava isso, né? Então, muito complicado você, né, carregar essa crença de que tudo depende de você. Parece assim, parece que gente, eu estou generalizando em termos culturais, bem do senso comum. Os homens, eles têm que realizar, né, na profissão e na provisão. As mulheres têm que realizar a questão da afetividade e da continuidade. E mesmo hoje, não acontecendo isso, explicitamente, eu acredito que a gente ainda está carregando isso sem perceber. O que você acha, Jorge? Eu acho o seguinte, Karen, eu acho que a gente já fez muito essa discussão, inclusive nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, sobre relacionamento, a história do relacionamento romântico, né? E eu acho que cada casamento vai ter um ponto, né, de contato. Às vezes a mulher é a provedora da casa e o cara é mais um cuidador da casa. Eu não vejo nada errado num relacionamento até que possa ser invertido. Desde que, e aqui é onde eu vejo acontecer a maior parte dos problemas, tá? Quando um não passa a ser estorvo na vida do outro. Aí a gente vai falar de relacionamentos tóxicos, né? Tá, o cara não ajuda em porcaria nenhuma, a mulher está se matando de trabalhar, chega em casa, ainda o cara dá xilique que ela não fez comida, sabe? Aquele tipo de coisa, né? Ou a mulher Então, quer trabalhar, a mulher quer trabalhar para botar dinheiro em casa, o cara proíbe ela de trabalhar, não deixa ela ter, tá? Ciúmes abusivos, agressividade, pancadaria, né? E a cobrança que vem para o relacionamento fica muito desigual, né, cara? Então, toda essa discussão, né, que a gente faz do relacionamento ideal, eu vejo que, na verdade, ela tem que ser balizada por relacionamentos que possam ser, pelo menos, tranquilos e construtivos, né, dentro das diferenças. Né, porque cada um vai viver o que pode, né, não é o que a sociedade quer. exato, eu acho que aí está o grande ponto do processo de individuação de uma forma muito social e pragmática, né? Que cultura me invadiu, me constituiu e como eu me diferencio agora, né? Então, eu estou carregada de crenças e de valores que estão vencidos, mas eu ainda tenho aquela ancestralidade reproduzindo em mim sensações de culpa, né, de incompetência. Então, acho que o processo de individuação no casal também, né? Isso, como é o meu casamento, né? Se eu tenho o ânimos mais desenvolvido e se eu sou a que tenho a iniciativa para decidir, para comprar, para vender, não é? Ou se meu marido tem a ânima mais desenvolvida, é mais sensível, é mais empático, enfim, não interessa, né? É como o meu casamento. E eu ouço ainda, Jorge, isso que me assusta. Você vê tantas coisas lindas acontecendo, mas eu ouço no consultório muitas queixas antigas, e parece que as queixas antigas estão vindo na boca de gente muito jovem. Tá? Né? E é interessante porque, na verdade, em consultório a gente vê muito jovem velho, né? Isso. Você vê que
Para quem não sabe, cara, eu sou músico, né? Eu fui criado nessa coisa de rock progressivo, tocando banda de jazz, cambau 4, né? E eu acho interessante você ver a juventude. Eu faço essa comparação. Estou com 51 anos, com muito orgulho, tá? Eu sou de uma geração que a gente ia explorar os sons, explorar a sonoridade, sabe? Você vê essa molecada hoje de 20 anos, eles não têm ânimo para inovação. Tá? Eu estava escutando esses dias discos antigos, inclusive eu recomendo, tem um grupo no YouTube que eu adoro, chama Psicodelia Brasileira. E aí a galera fica postando músicas dos anos 60, 70, eu acho maravilhoso. E qual que é a diferença dessa sonoridade dessa época histórica para cá? O pessoal não tinha medo de ser criativo. Hoje em dia, você falar para um jovem ser criativo, parece que você está ofendendo, né? Porque ele quer a coisa já quadrada, formatada, sabe? Que caixinha que é essa, né? Aquela coisa de quebrar a caixinha de vez em quando, até fazer a vida ter sentido, não. Mas ela tem que vir amarradinha, bonitinha. Karen, hoje em dia os jovens falam de fazer namoro e fazendo corte. Ai, que lindo. É bonito, né? Eu gosto. Eu acho ótimo. Sair da igreja, deve agarrar gostoso. Ó, gente, eu tô falando que eu gosto, mas deixa eu contar para vocês. Eu que sempre puxei meus namorados para beijar. Então, assim, pois é, eu acho bonito, mas né, a pessoa aqui é meio mandona pro início da coisa, né? Aí é que tá. Você vê que. Só que você fala de uma questão, de uma rigidez, de um conservadorismo, que isso vai atrapalhar a afetividade. Né? Até porque muitos relacionamentos não são constituídos por amor, são constituídos porque a igreja quer. E aí? É isso mesmo. Gente, e aí, vocês têm alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram trazer para o Jorge, para mim? Hein? O Jorge, ele tá com uma nuvenzinha negra na cabeça, chovendo. Isso aí é o azar daquele Não, que vai isso é o encontrar a sombra como parceiro e como parceira. Entendeu? exato. Eu botei no Instagram um tornado, Jorge. Eu fui mais dramática, você botou uma nuvenzinha, né? O dedo podre, gente. né? Você vê que a coisa. Aí, lembrei, Jorge. Aí a gente tem aqueles casais. E aí, casal, gente, são duas pessoas que ficam juntas, tá? Então, aqui, casal. Dificilmente, né? Dificilmente, às vezes acontece, você tem dois ciumentos. Os dois muito ciumentos. Ou dificilmente você tem um dos dois muito gastadores, esbanjadores. Ou dificilmente você tem dois super introvertidos. Dificilmente. E aí, como é que é essa coisa da sombra, hein? Como é que a gente busca essas compensações? Quer falar, Jorge? Cara, eu particularmente, vou te falar uma questão que eu vejo no consultório. Ninguém vai ser 100% introvertido. Uma hora, um dos dois vai soltar o lado da extroversão. E se não houver diálogo, vai dar encrenca. Né? Essa questão de disputa, eu falo que isso eu já vi muito relacionamento destruído por isso. Vamos brincar de ver quem que é o mais ciumento, né? Vamos brincar de ver quem que é o mais aparecido. Vamos brincar de ver quem que trai mais. Vamos brincar de... Só que aí o relacionamento, se entrar na competição, você pode pegar a malinha, fazer a mala, porque ele vai acabar. Né? Dificilmente o relacionamento perdura com essa coisa de disputa, né? De um contra o outro. Né? A minha experiência clínica nessa área, quando o casal começa a entrar nisso, pode preparar que vai dar errado. Né? Queda de braço, né? Para ver quem termina, né? Desempate, quem termina. Mas eu digo assim, quer ver? Existe dentro disso, né, Karen, a questão da projeção de que o outro é ciumento. A pessoa não se reconhece como ciumento e bota a culpa no outro. É ela que é ciumenta, não sou eu. Sabe? E é o que eu falo que a gente faz muito com a nossa sombra. Né?
Os Estados Unidos é preconceituoso, não somos nós que somos preconceituosos, né? Sabe? Então, a projeção, né, da sombra é um fenômeno muito presente na nossa vida, né? Tá? Inclusive, a gente vê isso hoje no fenômeno da pandemia, que é a negligência com o autocuidado, né? Você vê que o autocuidado fica uma coisa sombria. É obrigatório a gente ter, mas as pessoas negam isso até não ter mais jeito. E, inclusive, nessa questão do dedo podre, isso também acontece demais, né? Você vê casos, né, de homens, né, mulheres, de repente, sabe, se envolvendo com gente que você fala, cara, esse cara é bandido. E aí? Como é que isso vai dar legal? Né? Como é que isso vira alguma coisa que presta, né? E eu bato muito num processo, gente, né? Vou dando sequência aqui até a Karen reaparecer, né? Me chama muito a atenção, né? E a gente tem que ter... eu bato que em todos esses casos, eu questiono muito isso com os meus pacientes, com as pessoas, né, com quem a gente convive, cadê o amor próprio? Eu acho que uma das temáticas que nós que somos terapeutas, a gente tem que fazer com a pessoa que vivencia essas coisas, né, de projeção de sombra, primeiro, é o reconhecimento de quem que ela é. Quem que eu sou, o que que eu gosto, quais são meus defeitos. Será que eu não estou vendo esse defeito no outro e não consigo me ver? Tá? Primeiro ponto que eu acho fundamental a gente questionar. Segundo ponto, que eu bato demais na tecla, tá? Cadê o amor próprio? Se gostar, se amar, ter bem-querer com você mesmo, né? Até para você não ficar reproduzindo esse tipo de situação, envolvimento e crise, tá? Que passa a ser muito complicado por negligência. Né? A Karen estava falando um negócio muito importante, que vale a pena a gente pensar o tanto de que eu já vi de homens que viram pai da companheira e de mulheres que viram mãe do companheiro. Eu acho que parceiro não pode ser pai, sabe? Não tem que ser seu filho, né? Parceiro é parceiro, vai andar do lado, né? Só um minutinho, gente, que acho que a Karen caiu. Vamos tentar restabelecer o contato com ela. Consegui. Opa, voltou. Ai, ai. Aí já tinha uma questão super interessante. Enquanto eu estava fora, eu estava dando uma olhada. Falando o seguinte, tá? Quando a pessoa tem o dedo podre ali, né? Com convicção e fica na relação. Vamos explorar um pouco que motivos inconscientes ou conscientes manteriam essa pessoa nessa relação? Porque eu acho que tem muita gente nessa situação. Vamos. E é interessante, cara, que muitas vezes a gente reclama do vizinho que está se pegando no cacete, né? Tá rolando a pancadaria ali, moída, né? Gritaria todo dia, mas você não consegue olhar para dentro da sua casa e falar, a casa também não está legal. Tá? Tem uma questão também que eu acho muito interessante, gente. Pessoal aí com o dedo podre. Primeiro uma brincadeira, tá, Jorge? A gente tá falando, né? Ah, eu tenho dedo podre e só pego gente que não presta. E imagina, Jorge, o que não devem dizer de quem fica comigo, né? Será que não tem também gente com dedo podre para me pegar? Opa. Às vezes eu tô achando que o meu dedo é podre sozinho, né? Vai ver que eu sou o dedo podre de alguém. Porque também tem essa... fala. E aí onde entra, Karen, a questão da gente ter consciência, né? Eu acho que tudo isso que a gente vem discutindo, que o Carl Gustav Jung, né, falou demais, a psicologia é uma psicologia da consciência. O legal da obra analítica é que Jung, como ninguém, falou de consciência. Para quê? Para que você, pelo menos dentro disso, se você tem defeito, você se trabalhe para não prejudicar quem está contigo. Né? Se bem que, no meio de relacionamento, se você for uma mulher legal, gente boa, inteligente, cheirosa, gostosa, se o cara quiser tranqueira, né, for o oposto, né, for um cara que não quer estudar, não quer nada com a vida, você passa a ser a chata da história. Então, ter valores do lado de quem não quer ter valor passa a ser complicado também. Né? É. No caso,
Há uns anos atrás, atendi uma professora universitária e o drama dele ela foi muito esse com relacionamento, né? Ela queria estudar, gostava de estudar, queria ir cada vez mais, né? Essa coisa de estudar vicia, eu sou viciado em estudo, né? Tá? E aí, de repente, você passa a ser um chato na vida da pessoa que não está vindo estudar. E aí, como é que isso funciona? É. Eu sempre falo que a gente tem uma tendência ou de compensar a história dos nossos pais ou da nossa família, ou repetir. Então, acho que muitas vezes as pessoas ficam em relacionamentos tentando, na verdade, modificar o que foi visto. Então, você tem histórias de muita infidelidade, por exemplo, e aquela pessoa hoje tenta ser fiel a qualquer custo, segurar um casamento com um companheiro ou uma companheira que não é fiel, mas parece que quer compensar a infidelidade que ela viu num dos pais. Situações de violência doméstica, de abuso, que, por exemplo, gente, vamos imaginar, eu já vi homens muito passivos nos relacionamentos com mulheres abusivas por conta de uma história que eles tiveram com pais violentos em casa. Então é como se eles, evitando se tornarem aquele homem violento, vão para um polo oposto de passividade. Então, mulheres também que tiveram mães muito passivas, né, muito sofridas, vão, às vezes, repetem, reproduzem essa mãe, achando linda essa imagem de santa, de sofredora, de mártir, ou às vezes vão para uma postura super vingativa contra os homens, e aí elas não conseguem nunca achar um parceiro, porque elas vão ver um inimigo em todo parceiro. Então, a nossa história com os nossos pais, com os nossos avós, vão influenciar muito as nossas escolhas, principalmente se nós não tivermos consciência do que está nos influenciando. E aí, Jorge? E aí eu quero complementar isso que você está falando, cara, eu acho maravilhoso, com a distorção de papéis que acontecem nos relacionamentos, quando a mulher resolve virar mãe e o marido resolve virar pai do parceiro, da parceira. Vira uma encrenca, porque a gente não tem tesão no pai nem na mãe, né? E a mãe é aquela lá que acorda de manhã cedo brigando, que as camisas estão tudo jogadas no meio da casa, aí vira aquela zona, né? E aí, cadê o espaço da esposa? Cadê o espaço do esposo, do namorado, da namorada? E essa desigualdade pega pesado no relacionamento, né? Sim, e tem uma coisa que eu também observo muito, a coisa da mania que a mulher tem, a maior parte das mulheres, tá? Tem muito homem que tá ficando chato desse tanto, mas de corrigir, né? Corrige o marido ou corrige a esposa como se fosse criança, né? Então, assim, é isso da história da toalha. Não, não coloca a toalha aqui. Ah, não pode pisar ali. Ah, você não soube lavar a louça direito. Ah, você... há um ambiente doméstico tão cansativo de um educando o outro, como se fossem eternos papais e mamães e que o companheiro ou a companheira fosse uma criancinha, né? Eu acho que isso também mata total o tesão, né? Eu tive uma vez uma pessoa que me contou que o marido levantava da cama furioso quando ela ia lavar a louça e fazia algum barulho do talher caindo na pia. E ele dizia para ela, você não sabe lavar a louça, não é assim que se lava. Então, assim, há uma eterna correção, né? De você precisa ser como eu desejo. Não é você e isso é muito legal e vamos caminhar e conhecer a vida. Não, você tem que ser como eu desejo. Se você não é como eu desejo, você está errado. E aí onde eu volto para aquela questão do poder no relacionamento, que aí a gente volta para aquela frase maravilhosa do Jung, do amor, né? E poder são um oposto do outro, um é a sombra do outro. Não tem espaço para um, não tem espaço para o outro, né? Essa frase a gente viu até no nosso curso, né, cara? Né? Hum. E tem hora que o pessoal utiliza ela até para vender sabonete, né? Mas
Esse excesso de poder, de disputa, nesse ponto eu concordo totalmente com ele. Porque ele vai na contramão do amor, do tesão, do carinho, do respeito, do acolhimento. Né? Tá? Porque o outro nunca vai ser do jeito que você quer, graças a Deus. Porque no dia que ele for quem você quer, ele deixou de ser seu parceiro. Né? Ele não vai somar em nada na sua vida. E vou falar Eu, di- mais. Tem eu, muita di- gente hoje tão chata, tão enjoada, e é por isso que não dá certo com ninguém. Né? Em vez de ficar leve, ficar suave, tentar ir mais de boa, ser de boa consigo, né? E agora, são essas pessoas que atraem também muito dedo podre. Né? Ah, e, eu, e, e tem, agora você falando, tem o outro extremo. Então, se tem alguém que corrige sempre o outro, a maior parte de nós é esse tipo de pessoa, né? Você está sempre corrigindo alguém. Tem o outro extremo, Jorge, que eu fiquei imaginando agora. Aquele, o famoso pobrezinho dedo podre, aquele que aceita tudo do outro. e Né? Aquele, justifica todo mundo, que é o mais absurdo de tudo. Né? A menina chega no consultório com o olho roxo, boca partida, três dentes. Ah, o que aconteceu com você? Eu caí da escada. Gente, né? vocês, Então, né, vocês têm que entender que ele sempre foi assim, mas lá em casa ele é diferente. é, é, e eu tenho visto, eu já tenho visto algumas reportagens. Gente, eu não atendo casal, mas eu vejo muito a pessoa no sistema dela. É um abuso crescente, gradativo, sabe? Você tá ali, aí é uma crítica, aí é mais crítica, é uma cobrança, aí é uma pressão, ali adiante é uma opressão, e dali a uns anos a pessoa está totalmente perdida, porque foi gradativamente, né? Ela foi se perdendo dela e o outro foi consumindo todo o espaço que ela tinha para viver. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes até o amor excessivo do outro também te consome. Exato. Se é que é amor, né? Que é amor. Eu tenho uma história que eu acompanhei de perto, um colega nosso que é contrabaixista, tocava até com a gente. Ele me arrumou uma namorada tranqueira. Escuta essa história. A mulher fez o cara mudar o estilo dele de andar, de vestir, abandonar os amigos, parar de tocar contrabaixo. E era um contrabaixista na cidade de São Paulo, estupendo de bom. Cara, até isso a menina conseguiu fazer o cara abandonar. Né? Aí quando o cara ficou sem nada, que ele perdeu totalmente a graça, ela deu-lhe um pé no rabo bem dado, sabe? Mandou o cara passear. O cara já não tinha mais graça para ela, ela já tinha transformado ele em cachorro. Esse cara entrou numa depressão depois. Por quê? Sim. Ele rompeu com a identidade dele por falta total de amor próprio, em função de um relacionamento onde ele não podia ser ele. Né? Né? Cadê a identidade? Cadê a consciência? Cadê você saber quem você é? Mas aí, né, Jorge, vem uma história de família, né? Quem era essa pessoa quando criança, né? Como esses pais criaram e deram espaço para ele se constituir. Acho que a gente reproduz muito o espaço que nós tivemos, né? Nas nossas relações posteriores. Jorge, tem uma pergunta aqui da Débora. A Débora querida, de Goiânia. Ela está pedindo, pelo amor de Deus, explica o que é dedo podre. Dedo podre é relacionamento abusivo. É o fato de você, de repente, escolher a pior pessoa do mundo para se relacionar com ele. Essa é a ideia do dedo podre. Né? É você se envolver. Você tem 15 mil pessoas para você escolher. Você escolhe um parceiro que não trabalha, que pega seu cheque, seu talão de cheque, e torra, sai comprando tudo no seu nome, suja seu nome, te judia, maltrata, humilha, e você fala, eu amo ele, tá? E pior, aí você rompe com esse, arruma uma duas vezes pior, tá? A Hein, Jorge? repetição de relacionamentos abusivos, a escolha de pessoas erradas, essa repetição é o que a gente chama brincando de dedo podre.
Gente, muitos anos atrás tinha um livro que chamava O Menino do Dedo Verde, que era um menino que tudo que tocava crescia e brotava. Eu acho que daí também veio o oposto, né? Dessa época, a gente começou a ouvir muito o dedo podre, onde a pessoa toca, desanda, né? É, E aí a Débora está falando assim, como a pessoa faz isso? Como a pessoa é capaz de escolher um traste desses, né? Ou uma trasta, né? Débora, a gente tem muita história com as nossas experiências de dentro de casa, tá? Quando a gente é criança. Como é que a gente experienciou e narrou para si mesmo o casamento dos nossos pais? Como é que essa criança sentia esse pai e sentia essa mãe? E aí, Jorge, eu pergunto muito em sala de aula assim, quem conhece seu próprio pai? Porque normalmente, né, Jorge, é assim, a mãe vira para o filho, vira para a filha e fala assim, o seu pai isso, o seu pai aquilo. Ah, o seu pai, né? Só que ela está falando é do marido dela. E aí eu exato. fico pensando, quem conhece, a partir de que idade a gente começa a conhecer o próprio pai? Pelas nossas observações pessoais e não pela narrativa da nossa mãe. Ou vice-versa com a mãe, né? Tem muito pai que fala mal da mãe. É, e eu lembro, você está falando aqui, eu estou lembrando do James Hillman no Código do Ser, o tanto que a figura do pai foi bombardeada nos anos 80, nos 90, né? Virou um mito do que não fazer, né? Até que o pai, nos desenhos animados, é o bobo, é o tolo, é o Homer Simpson, né? É o último sempre a saber da história, né? No Código do Ser, o James Hillman bate muito nessa tecla. Tem aqui outra fala, a Isabela, ela está dizendo, isso do dedo podre me lembra aquela frase do Jung, até que o inconsciente se torne consciente. Viveremos chamando isso de destino. Algo assim. É por aí. Fala. É por aí, Isabela, muito legal, tá? Por isso que a gente bate na tecla, que a questão do dedo podre, a questão da... tem dois pontos que me chamam muita atenção, e a gente está entrando na reta final, né? Faltam 10 minutos para a gente praticamente acabar essa live, tá, Caio? Eu falo Certo. que a gente tem que trabalhar muito com consciência, com observação de quem nós somos, o que, que você gosta, tá? Para poder delimitar o que você pode viver ou não dentro de um relacionamento. Eu sempre falo que relacionamento é uma caixinha de surpresas, né? As pessoas vão mudando, né? Você conhece a pessoa de um jeito, depois ela muda para outro, né? Às vezes você tem muita afinidade, com o tempo você vai descobrindo que não tem tanta afinidade. Todavia, porém, o que, que delimita um relacionamento tóxico? É o parceiro que passa a ser estorvo, problema, dor de cabeça. É quando você vai encontrar com a namorada, com o namorado, você fala, pelo amor de Deus, será que hoje eu consigo ter uma noite de paz? Eu fico achando, né? Na verdade, a gente busca. Deixa eu ver aqui. A Débora de Goiânia também está falando assim. Tem duas Déboras de Goiânia, uma que mora em Brasília e uma que está em Goiânia. A pessoa meio que tem. Peraí. Imã para isso? É o dedo podre traindo o outro? Ou nada a ver? Olha, pelo que eu percebo, ela sem querer, o inconsciente, ela acaba elegendo os piores relacionamentos para isso. Ela atrai. Olha, eu já vi casos de pessoas. Eu tive uma conhecida minha que ela apanhava do namorado. Cara, ela trocou de relacionamento umas 5 vezes e todas as vezes voltava a repetir a mesma situação. Sabe? E você fala, por que, que essas coisas se repetem? Gente, não existe acaso. Inconscientemente, se você não aprender a se gostar, isso vai se repetir. E vai repetir até você, como a Isabela colocou, você trabalhar com a consciência, né? Fazer isso para a consciência. Tá? Esse é um tema que não esgota, ele mexe Isso. muito com a gente, com a nossa percepção de realidade. Não existe certo e errado. Homens e mulheres estão sujeitos a isso. Isso acontece demais no meio gay também. Então, você vê que não é um problema de gênero, né? É um problema de falta de autoestima.
Queria abrir aqui, Karen, para as nossas considerações finais, porque a gente está chegando na reta final. É. Gente, olha só, eu indicaria terapia, tá? A gente tem muitas questões, muitas vezes pedem para eu atender casal e eu indico terapia individual, né, Jorge? Terapia de casal tem uma eficácia enorme quando você já se conhece um pouco mais, né? Eu diria o seguinte, mulheres fortes, ó, uma regrinha geral errada de se falar, mas mulheres fortes, as fortes agudas, elas tendem a desejar controlar as relações. Então pensem um pouquinho sobre isso, né? Aqui tem umas mulheres fortes aqui, entendeu, Jorge? Eu estou ouvindo aqui umas coisas, né? Então, assim, ser forte não é controlar, né? Homens também fortes tendem até essa questão de controle muito grande. Então, controlar não é usar a força nem ser forte, é usar o controle. Tá joia? Aí, Jorge, então, E faltam aí, 8 minutos. que relacionamento, gente, tem que ser suave, tem que ser leve, mas para chegar nessa coisa do suave, do leve, você tem que resgatar dentro de você sua gentileza. E hoje em dia eu falo que é o que eu mais escuto os homens falando, olha, eu quero, aliás, não são os homens, em geral, eu quero um relacionamento leve, eu quero suavidade, eu quero descanso, né? E acho que o resto, gente, a gente tem muito uma cultura de vaidade, de pessoas empoderadas, acho isso uma tolice tão grande, né? A gente tem que desarmar para poder se relacionar de verdade. Que não é pelo murro que a gente chega em lugar nenhum. É pelo abraço, é pelo beijo, né? É o sexo gostoso, é o carinho, é isso que faz diferença no relacionamento, né? Não é o tamanho da conta bancária, ou quem grita mais, ou quem vai mandar o outro fazer o quê, né? Isso aí só afasta as pessoas. E bato muito na tecla. Relacionamento tóxico acontece porque as pessoas não têm autoestima. Então, no dia que você gostar de você, você fica mais blindado com relação a isso, né? Karen, quero te agradecer essa participação maravilhosa. Nós vamos ter outras lives aí acontecendo ao longo, né, de todo o ano. A Karen está com a gente no projeto da Clínica Social Brasil. Muito obrigado a todos que participaram, a todas que participaram. Valeu, Karen. Valeu, Jorge. Valeu, pessoal. Beijo, boa noite.